para a questão 20, trabalhando o saber 6, né? A cidade de Fortaleza passou por uma recente mudança no sistema de transporte público urbano, com o fim da presença de cobradores nos coletivos e a implementação da cobrança da tarifa eletrônica. Caso um passageiro não possua ticket eletrônico, é possível adquirir um bilhete avulso, recarregável, ao custo de R$ 4,00 do ticket, adicionando ainda o valor da passagem, que custa atualmente R$ 3,60 por cada viagem. O custo Y para o usuário que deseja adquirir o bilhete avulso, em função do número X de viagens recarregáveis, pode ser representado corretamente pela função afim. Aí você aqui tem várias opções, né, de função afim, e eu quero exatamente aquela que satisfaça essas condições elaboradas aqui pela questão 20. Então, como é que a gente resolve essa questão, né? Primeiro, a gente tem exatamente esse 3,60. Esse 3,60 ele é variável porque ele vai modificando de acordo com a quantidade de viagens. Então, ele é multiplicado por uma variável x, tá? Que é exatamente o número de viagens. E o 4 é um valor fixo, que é exatamente o valor do ticket que você vai comprar. Então, somando os dois, você tem exatamente a função afim. E aí você marcaria a alternativa B. Aqui a questão 21, né, que também trata dessa questão do saber 6, a reta na figura seguinte liga os pontos 0,2, aqui você tem um ponto 0,2, até o 5,7. Mostra que é o aumento do preço de um produto. O comerciante aumenta o seu faturamento. Todavia, a reta ligando o ponto 0,5 ao 6,2 indica que o aumento do preço do produto tem também um efeito de diminuir o número de compradores. Isso é normal no mercado. Qual o preço correspondente do ponto P da figura que representa o ponto de equilíbrio dessas duas tendências? Então, o preço, aqui a gente é meio óbvio que é 2, né? Você não precisa nem fazer conta, mas aqui, se não tivesse, né, tão na cara que é 2, como é que você faria, né? Você tem duas retas, e aí você tem que achar a lei de formação de cada uma das duas e achar o ponto de intersecção, que é exatamente o ponto P. Então, você tem um ponto XY, que é o P, né? O 0,5 e o 6,2 estão numa condição de alinhamento. Então, quer dizer que esse determinante, onde a última coluna é preenchida de 1 para não alterar nada, vai dar o determinante igual a 0. Então, para calcular o determinante dessa matriz, você tem que repetir as duas primeiras colunas fora, e essas multiplicações aqui, que estão nessas retas em azul, exatamente essa multiplicação, elas são multiplicações normais. X vezes 5 vezes 1 dá 5x, y vezes 1 vezes 6 dá 6y, 1 vezes 0 vezes 2 dá 0. Y vezes 0 vezes 1 dá 0, x vezes 1 vezes 2 dá 2x, só que aqui, essas retas em vermelho alteram o sinal, então fica menos 2x. 1 vezes 5 vezes 6 dá 30, altera o sinal, fica menos 30. Então, somando isso tudo, tem que dar 0, né? Para exatamente ter a condição de alinhamento, quer dizer que os três estão alinhados. Então, você tem, aqui eu simplifico por 3, e aqui, ó, 5 menos 2 dá 3, repete o 6, repete o menos 30. Divide tudo por 3 para ficar uma forma mais reduzida e mais simples de a gente analisar. Então vai ficar x mais 2y menos 10, igual a 0. Aí isolo o y, fica 2y, passo o x para o outro lado, fica negativo, passo o menos 10 para o outro lado, fica positivo. Então, y vai ser 10 menos x dividido por 2. Então, você tem essa primeira equação. E essa segunda, né, que é xy, que é o ponto P, 0,2 e o 5,7. Aí você coloca aqui preenche de 1, repete, né? Aqui eu tive um pequeno erro, troquei aqui esse 5 pelo 6, mas é um 5 aqui, viu, pessoal? Só para vocês. Aqui, ó, você faz o mesmo processo, multiplica,
né? X vezes 2 vezes 1 dá 2x, y vezes 1 vezes 5 dá 5y. 1 vezes 0 vezes 2 dá 0, y vezes 0 vezes 1 dá 0. X vezes 1 vezes 7 dá 7x, aí você altera o sinal, fica menos 7x. 1 vezes 2 vezes 5 dá menos 10, né? No caso, porque aqui dá 10, aí altera o sinal, fica menos 10. Então, menos 7x mais 2x mais 5y menos 10 tem que dar 0. Então, menos 7x mais 2 dá menos 5x. Aqui dá 5y, menos 10 igual a 0. Simplifica tudo por 5, fica menos x mais y, menos 2 igual a 0. Passa o x para o outro lado e o 2 para o outro lado, fica tudo positivo, fica x mais 2. Relacionando essas duas equações, que é essa primeira equação, e essa segunda, e aí temos o ponto de interseção, né? Exatamente você igualar esses dois y. E aí temos isso. Preenche com 1, faz meio pelos extremos. E aí vai ficar 2x mais 4 igual a 10 menos x. Passando as variáveis, né? X para cá, fica x mais 2x, que dá 3x. E 10 menos 4, que dá 6. Então, x é 6 dividido por 3, que dá 2. É exatamente o que eu quero. O x, o preço. Né? E é o que pede a questão. Aí, se eu quero a quantidade, eu sei que vai dar 4. Exatamente. Se você substituir o x igual a 2 aqui, teremos y igual a 4. Questão 22. Saber 4, né? Um dado modelo de carro consome cerca de 1 litro de gasolina a cada 20 km. Supondo que 1 litro de gasolina custe R$5, eu acho que hoje está custando quase 6, né? O custo total com gasolina correspondente a um percurso de 300 km realizado com este modelo, dada esta média de consumo, é aproximadamente igual a R$15, B, R$20, C, R$60, D, R$75 e E, R$100. Então vamos lá. Aqui você tem o quê? 300 quilômetros, né? E você vai dividir por 20 quilômetros, né? Para exatamente dar 15 litros. Né? Veja, 300, se o modelo de carro faz 1 litro por 20 km, você vai pegar 300 km dividido por 20, vai dar 15 litros, né? Exatamente o consumo desse carro. Só que o litro de gasolina está a R$5. Então, 5 vezes 15, que você encontrou, vai dar exatamente R$75. E aí você marcaria o item D. Questão 23. O consumo médio de energia elétrica de um modelo de carro elétrico é de 0,196 kWh por quilômetro percorrido. A energia elétrica acumulada na bateria do carro, se estiver totalmente carregada, é de 40 kWh. Considerando esses dados, a distância máxima que pode ser percorrida pelo carro com apenas 1/4 da carga total da bateria é aproximadamente igual a 8 km, B 10 km, C 50 km, D 80 km e E 200 km. Então, a gente pega o quê? 40 kWh, vamos pegar 1/4. Ele fala 1/4 da bateria. Então, se você olhar aqui, 40 kW dividido por 4 é 10 kWh. Né? Se você dividir 10 kWh por 0,196 kWh, é exatamente transformar isso aqui em fração, né? 196 dividido por 1000, e aí você faz, né? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E simplificando dá 2.500 dividido por 49. Não é isso? Então, você tem, considerando os dados, né, que você vai ter
exatamente considerando os dados da distância máxima que pode ser percorrido pelo carro com apenas um quarto da carga total dessa bateria de aproximadamente 50 km, né? Que aqui é 49. Você percebe aqui, deu aproximadamente 50, né? Ó, consumo médio do modelo do carro é 0,96, né, por quilômetro percorrido. A energia elétrica acumulada na bateria do carro é 40 kWh, tá certo? Considerando a distância máxima, o carro é de apenas um quarto. Exatamente. Aí você tem um número muito próximo de 50, né? Ou então você pode fazer assim, ó. Aqui, ó, se você pega a divisão, né? Isso aqui é muito... Se eu dividir por 50, né? Que é um número muito próximo, isso aqui vai dar 50, né? 50 km, muito próximo disso. Então, é isso mesmo, 50 km como resposta correta. E questão 24. A tabela abaixo estabelece as comparações entre distâncias percorridas e os custos totais de gasolina para percorrê-las, usando os carros de 5 diferentes modelos, que indicamos pelo A, B, C, D, E. Aqui você tem a distância, né? Cada um percorrido e o custo em reais. E aí, considerando apenas os dados, qual é o modelo mais econômico? Então, para a gente analisar os modelos mais econômicos, a gente vai pegar a distância e dividir pela quantidade de reais, né? Então, quilômetro por real. Então, 3 km por real, 4 km por real, 2,4 km por real, 3, por 1 real. E aqui, ó, você percebe que é o que mais consome é esse, né? E o que menos consome, né? Se eu vou olhar aqui os números, deixa eu ver, no caso, é o item D, né? Ó, não, aqui é o mais econômico, é o B, 4 km, né? 4 km realmente é o mais econômico, porque é 3,6, né? Que é o 4, 4 é mais econômico, certo? Então, marcamos a alternativa B. A gente fez a divisão, 240 dividido por 8 dá 3, 300 por 75 dá 4, 360 por 50, 2,4, 360 por 100, 3,6, 400 por 200, 2. Então aqui o mais econômico é o modelo da marca B. Questão 25. Considerando a distância percorrida e o combustível consumido para percorrê-la, utilizando um modelo de carro, qual das seguintes expressões melhor descreve o quanto esse modelo é econômico? Lógico que a gente... Consumo de combustível mais distância, isso aqui é falso, né? Distância percorrida menos o consumo de combustível, falso. Consumo de vezes a distância, falso. E aí a distância percorrida dividida pelo consumo de combustível, isso é lógico que é verdadeiro, né? Consumo de combustível, aqui, não sei se é igual, né? Distância percorrida, falso. E aí marcamos a D, né? Como opção correta. Questão 26, questão última, né? Uma montadora de automóveis planeja deixar de vender carros a gasolina e diesel em 2035, passando a vender carros elétricos. Se as vendas dos carros elétricos representam atualmente apenas 0,008 das vendas totais de automóveis dessa montadora, em quantas vezes essas vendas devem crescer para que atinjam a meta desejada em 2035? Então, é só pegar 0,08x igual a 1. Então, x vai ser 1 dividido por 0,08. E aí, o 8, esse 0,08 em fração, é isso aqui, né? E aí você tem, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, que dá 1000 dividido por 8, dá 125. E aí, 125 vezes, né?
que é o item C, né? 125 vezes. Tranquilo? Então, 0,08 de x é igual a 1, né? Que é o total. Certo? E aí você marcaria o item C.